Derrota contra o Mirassol vai para conta do Diniz. Tá certo que tem jogador pereba, mas o Diniz é o principal culpado da derrota de ontem. Vamos falar sobre isso aqui. Olha, mais uma joia da base se despediu do Vasco. E ninguém sabe o que aconteceu. Vamos falar disso aqui também. E outra coisa. E o diretor Admar Lopes, hein, que viajou para a Europa, que ia para fechar o Carlos Andrés Gomes, ia trazer o Carlos, veio de mão vazia. Ontem ele estava lá no jogo do Mirassol. Vamos falar sobre essas coisas, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal. E quando você estiver se inscrevendo, ativa logo o sininho de notificações, aquela opção todas, tá falado? Vamos aí para essas histórias do vídeo de hoje. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz. Hoje eu tô sem a camisa do canal, que relembra o Vasco, né? A logo do canal, que tem a Cruz de Malta. Eu tô sem boné, porque tô de saco cheio. A gente pensa até em parar de fazer o canal, entendeu? Porque já não dá grana. Mas aqui é uma coisa que não dá grana. Estamos há um ano aqui, um ano de canal, e não é pela grana, porque a grana que dá é muito pouco, né? Tem mês que paga bem menos que R$1.000. Então, o dinheiro aqui é muito pouquinho. Então, se tivesse que viver do canal, tá passando fome. Muito fraco isso aqui. Mas a gente faz não é pela grana, a gente faz pelo amor ao Vasco, para poder trazer para a galera o nosso comentário, o nosso ponto de vista, para a gente poder desabafar, a gente poder bater um papo, trocar ideia com outros vascaínos. Mas está cansando, sabe? Tá enjoando, tá ficando chato, você só perde, você não ganha, são 7 partidas sem vencer, ficou chato o ser Vasco. Torcer pro Vasco tá ficando chato, muito triste isso. Você não vê melhora, você vê uma política podre comendo o Vasco nos bastidores e dentro do campo, você vê treinador comprometido com amiguinho, com coleguinha, e não coloca os melhores para jogar. Aí você vê problema no elenco, e aí se o cara chia, o cara é barrado, não tem mais, aí que não tem mais chance mesmo. Tá tudo errado no Vasco. Tudo errado no Vasco. Se esses caras fossem Vasco, eles se uniam e resolviam o problema do Vasco. Mas ninguém tem interesse em resolver o problema do Vasco. Nem o Pedrinho tem interesse em resolver o problema do Vasco. O Pedrinho tem interesse em ficar bem na mídia, em ficar bem com a torcida, em ser um nome que a ideia do Pedrinho é sair o menos queimado possível. É isso que ele quer. Porque depois ele vai se ajeitar aí como comentarista, vai passar aí 6 meses fora, esquecem as lambanças que ele fez, outro vai assumir o Vasco, vai começar a fazer lambança, então vai virar o alvo, assim como o Salgado. Ninguém fala mais de Salgado. O Salgado está vivendo a vida dele normal, está indo bem, não acontece mais nada, está tudo bem, não estou tranquilo. E não vai acontecer nada com o Salgado. Porque a política do Vasco é uma política suja. E a política do Vasco contamina o esporte, o futebol, porque está se levando política para dentro do futebol. Porque é o clube do amiguinho, é o clube do parça, não é o clube profissional. O jogador vê isso, o jogador sente isso. Sente que o amigo não vai ser punido se ele jogar mal. O amigo não sai do time. Ele joga mal, mas ele é parceiro, que se dane, ele tem que jogar. E aí o cara não se esforça. Vamos esforçar para quê? Por mais que eu jogue, que eu treine bem, que eu demonstre que eu estou bem, quem vai jogar é o fulano? Que o fulano é amigo, é parceiro, eu não tenho chance nenhuma. Esse é o Vasco. A derrota de ontem tem muito dos jogadores mequetrefe que o Vasco tem, mas também tem muito do Diniz. O Diniz escala errado o time. Você tem que fazer o feijãozinho com arroz. Você tem um elenco limitadíssimo. Aí, numa posição você tem 2 bons jogadores, você tem 2 bons jogadores para uma posição. Aí você vai colocar um terceiro que não é da posição. Isso não faz sentido nenhum. Em lugar nenhum isso aconteceria, só no Vasco do Diniz. Por que Lucas Freitas foi barrado? Por que Luiz Gustavo não tem mais oportunidade? 2 zagueiros com o pé esquerdo, que jogam ali pela esquerda e jogam bem. Lucas Freitas vinha perfumando bem. Não é um sonho de zagueiro, não é o Mauro Galvão, mas vinha jogando bem. Luiz Gustavo, quando era titular, vinha jogando bem. Só saiu do time por causa do 3º cartão amarelo. Entrou o Lucas Freitas e jogou bem, manteve o nível, jogou bem. Mas agora nenhum dos 2 tem chance. O Luiz Gustavo nem para o banco vai. Não, nem para o banco vai. Quem vai para o banco é o Lucas Freitas,
mas quem joga é o Maurício Lemos com o pé invertido. Que se dane que ele dá o passe para o cara fazer o gol. No próximo jogo vai ser titular. Porque é parceiro, porque é amigo. E quando você tem que tirar ele, eu boto um volante de zagueiro, porque eu gosto de inventar, porque eu sou um gênio. Só eu entendo futebol. Aí eu boto um cara lento, que não tem condição nenhuma, e é a minha primeira opção de substituição. Eu preciso mudar o time. Vou botar quem? Vou botar um cara que está fora de forma física, técnica, que é o Thiago Mendes. Mas o Thiago Mendes é parceiro. Ele é do empresário lá, do Pitombeira, do dono do Vasco. Foi contratado, que se não contratasse ele, não renovava com o Léo Jardim. Segundo o Edmundo falou isso. Claro que a diretoria desmentiu, mas onde está a verdade? Quando eu vejo o Thiago Mendes tendo que entrar de qualquer maneira, eu acho que o Edmundo está com a razão. Eu começo a achar que o Edmundo está certo. Falei, pô, peraí. Senão o Thiago Mendes não tinha que entrar, mas o Thiago Mendes está jogando, já está entrando. Entra e não joga nada. Mas sabe por que ele entra? Para não ficar aquele negócio de, pô, só contratou um jogador na janela e esse jogador não joga. Aí para não ter isso, joga mal, mas joga, que se dane. Esse é o Vasco, meus amigos. Esse é o Vasco. E a culpa é do Diniz. Claro que é do Diniz. Porque escala um time mal. Por que o Coutinho estava fazendo em campo ontem? O Coutinho errou tudo. Errou passe de 2 metros. Não conseguiu driblar ninguém. Ele deu um chute a gol. Porra, ele deu um chute a gol. Tá bom. Deu um chute a gol. Realmente deu um chute a gol. E nada mais. Errou todos os passes, errou todos os dribles. Todas as jogadas em velocidade paravam. Porque ele não está com velocidade, ele não está bem, ele não está conseguindo tocar de primeira, ele está errando tudo. Errando o tempo de bola, está demorando para pegar a bola, para girar, o cara já passou, já tomou dele. Está lento, está lerdo, está pesado, está fora de ritmo. Nitidamente despreparado, não podia estar em campo. Mas é parça, é o dono do time, é parça, é o Coutinho. Não, mas é o Coutinho. Né? Aí a torcida faz musiquinha, ele chegou querendo demais. Aí amanhã ele faz um gol espetacular, porque ele sabe jogar futebol, ele soube jogar futebol. Ele não posso falar que o cara não tem habilidade, que ele perdeu. Não, ele sabe jogar. Aí se der um mole, então, der um buraco, ele faz um gol, porra, um gol espetacular, um gol maravilhoso. E aí ele passa mais 10 jogos vivendo desse golzinho que ele fez lá atrás. Ele ainda está vivendo do gol que ele fez contra o Nova Iguaçu, do gol da jogada contra o Melgar. Não fez mais nada esse ano. Não fez mais nada. Mas é titular absoluto do Vasco. Absoluto do Vasco. E a culpa é de quem? A culpa é do Pedrinho? A culpa é do Felipe? Não sei se eles escalam. E se eles escalam, a culpa é do Diniz, que tem que pedir o boné dele e ir embora. Não posso ficar aqui. Vocês estão querendo escalar o time no meu lugar. No meu time, esses caras não jogam. Mas no time do Diniz, esses caras jogam. Porque são tudo amigos, são tudo parça. E o Diniz é amigo do Pedrinho. Né? Os dois se amam, se gostam, se admiram. É uma maravilha isso. E o Vasco, se afundando. É por isso que eu não botei boné hoje, não botei a camisa do Vasco. Por isso. Porque isso está enjoando, isso está cansando, sabe? Está deixando a gente triste. Então, para mim, as derrotas do Vasco, os empates do Vasco estão na conta do Diniz, que vem escalando mal. O João Vitor não sai do time. Erra pra caramba e não sai do time. Ontem até que fez uma partida razoável para boa. Ontem não teve erros crassos do João Vitor. Mas não sai do time. O Piton não sai do time. Enquanto isso, a minha base vai sendo convocada para a seleção brasileira. É o Luiz Gustavo que está na seleção brasileira, é o Leandrinho que está na seleção brasileira, é o Paulo Ricardo que foi convocado outro dia para a seleção brasileira, e nenhum deles tem uma chance sequer no Vasco. O Vasco é muito melhor. Acho que é um clube muito, mas muito superior do que seleção brasileira. Seleção brasileira de base, não dá nem para comparar com o time titular do Vasco. Se botar a seleção brasileira de base, o Vasco perde de 8-0. Tranquilo. Mas no Vasco esses caras não jogam. O Barros está voltando. Será que vai jogar? E vai botar o Thiago Mendes. Se o Barros jogar, vai começar o jogo, vai ser barrado para entrar o Thiago Mendes. É muito triste o Vasco. Qual a solução do Vasco? O Vasco só contrata jogador veterano, fora de forma, bichado, doente. O Vasco é clínica de reabilitação. Esse é o Vasco de hoje. Por isso que eu estou sem a camisa do canal, que remete ao Vasco. Estou sem o boné do canal, que remete ao Vasco. Nada disso. Estou enjoado. Muito cansado.
Hoje eu estou muito chateado com o Vasco. A outra notícia que saiu é que mais um cria da base está indo embora, né? Antes de falar disso, vai falar rapidinho aqui, só esse aqui é rápido agora. O Edmar Lopes, hein, que foi para a Europa para contratar. O Edmar Lopes foi para a Europa para fechar o negócio com o Rennes, com o Carlos Andrés Gomes. Aí durante a semana tá adiantado o processo, o Vasco adiantou, está quase contratando, falta detalhes. O Edmar Lopes, o diretor, está na Europa. Ontem ele estava lá em São Paulo, já chegou. Não trouxe ninguém, voltou de mão vazia, não trouxe ninguém. Vasco não contrata ninguém. Que incapacidade para contratar jogador. Que absurdo é esse? O Vasco não consegue contratar um pontinha. O pontinha do Vasco é o Lloyd, que ontem foi horroroso. De novo horroroso. Eu falei aqui. Contra o CSA ele jogou bem. Eu falei, jogou bem. Deu até nota boa para ele no pós-jogo daquele empate com o CSA. Aí ele entrou bem. Sim, mas eu falei aqui no canal. Ele entrou bem porque o adversário que estava marcando ele era fraco. O lateral direito era fraco. Pegou um lateral direito mais encorpado, melhorzinho, e ele não conseguiu pegar na bola ontem. O cara se antecipou, tomou todas dele. É horroroso, peladeiro, bravo. Que é o Verratti em campo. Mas o Verratti fez o gol. Aquele gol qualquer um que tivesse ali faria. O mérito dele é estar posicionado, mas qualquer um que estivesse ali, naquela jogada, ia ter alguém ali. Aquela pessoa, quem estivesse ali, faria aquele gol, pô. Qualquer um faria, cara. Então, eu não vejo o Verratti ser produtivo pro Vasco. Qual a jogada que o Verratti criou? Qual o drible que ele deu no zagueiro? Qual o chute que ele deu que o goleiro teve que defender? É um centroavante inoperante. Ele deu uma cabeçada que quase deu certo, que faz o terceiro gol, passou por cima, passou raspando, e fez o gol. Mas um gol que qualquer um faria. Não fez diferença nenhuma. Por isso eu tenho que tirar o Verratti? Não, acho que o Verratti é importante para algumas partidas. Partida que o Vasco vai amassar, tem que ter o Verratti. Mas tem partida que não é para o Vasco não vai amassar. E o Verratti fica 90 minutos em campo. Fazendo o quê? Fazendo hora extra dentro de campo. Culpa do Diniz. Então, o Diniz que só tem 33% de aproveitamento. Vai ser rebaixado com esse aproveitamento. Aí vem para a coletiva e fala, nós temos que parar como é que ele falou, parar de perder chances e começar a fazer o que a gente precisa fazer, que é vencer os jogos. Bonito, texto legal, bacana. Filosofou, Diniz. Parabéns, aí, legal, parabéns. Mas eu falei da Edmar Lopes, falei aqui do Diniz, para terminar o vídeo. Olha a notícia que saiu aí, ó. O menino Igor Toledo da base do Vasco, um cracaço do Vasco, titular do Sub-20, super campeão no Vasco. Quando o Vasco emprestou o Lucas Eduardo lá para o Cuiabá a preço de banana, a desculpa era, mas nós temos o Helder que está subindo e tem o Igor Toledo. O Igor Toledo postou nas suas redes sociais se despedindo do Vasco. Ninguém sabe por quê. Tem 19 anos, tinha contrato com o Vasco até agosto de 2026, ninguém sabe se saiu vendido, se foi vendido por quanto foi, para onde ele vai. Nós estamos no meio do campeonato, agora acabou o campeonato, o Vasco se desclassificou do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Tá fora, mas vai ter o estadual, o Vasco pode ter um título inédito na base, tricampeão estadual, mas o Vasco, não sei se o Vasco dispensou, ele pediu passagem. O que aconteceu? Ninguém sabe ainda. Só se sabe que ele postou na rede social dele uma despedida do Vasco. Mês passado, o irmão dele, eu acho que é o Ícaro Toledo, já tinha saído do Vasco. É um jogador com menos expressão do que o Igor Toledo. O Ícaro já saiu do Vasco e fechou com um clube português, né? O Mano 09, Men 09, é um nome assim. Um time lá acho que da terceira divisão de Portugal. Mas ele era um jogador sem expressão na base, o Ícaro. Mas também saiu, também ninguém sabe se saiu, se teve um dinheirinho, se foi de graça. Como é que foi essa história? Ninguém sabe. O Vasco, transparência, é 100% transparente. Ninguém sabe nada. E o Igor Toledo agora. O Igor Toledo é um jogador que chamou a atenção. Foi capitão do Sub-20, depois foi o Lincoln, que foi o capitão, meio de campo moderno. Eu gosto do Igor Toledo jogando, cara. Um cara bom. Eu gosto dele, mas no Vasco não vai ter chance no Vasco. Sabe por quê? Porque o Vasco tem o Cocão, porque o Vasco tem o Esforza, porque o Vasco tem o Thiago Mendes, o Vasco tem o Hugo Moura. Aí o menino não vai ter chance, 19 anos, vai lá vender ele para qualquer lugar aí. Se é que vendeu, vai ver se saiu até de graça, porque a gestão do Vasco não sabe ganhar dinheiro com a sua base, entrega a todo mundo de graça. A gente já vê assim, às vezes, comentários, fala assim, mas é isso mesmo, estourou a idade, tem que ir, quem tem que decidir não é jornalista, é quem está lá dentro, mas quem está lá dentro está decidindo errado.
Vários jogadores da base do Vasco estão indo embora, de graça. Essa gestão do Pedrinho está desmontando a base, está sendo feito um desmonte da base do Vasco. E a base do Vasco não tem oportunidade no time principal por causa disso, porque é um desmonte. A ideia é acabar com os ativos do Vasco e entregar para o próximo presidente um Vasco quebrado. É isso que eles querem, para fazer política, para daqui a 3 anos eles voltarem novamente como salvadores da pátria de um Vasco desgraçado, que eles estão desgraçando o Vasco. É isso que esses caras querem. Pô, é um absurdo, e não tem vascaíno dentro do Vasco para impedir uma máfia de fazer um negócio desse. O que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu com o Igor Toledo. Eu quero saber a notícia. Cadê o jornalista que vai lá pesquisar? Eu quero saber. Aliás, a notícia do jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaíno, que acompanha a base. É um cara que acompanha a base. Eu tô em cima do Twitter dele, lá, agora é X, né? Tô acompanhando, porque eu espero que ele investigue isso aí. Mas é difícil até para ele, porque o Vasco é fechado, não tem transparência nenhuma, ninguém diz nada. É isso aí, meus amigos. É muito triste. Essas são as notícias do domingo. É por isso que hoje eu estou sem boné, sem camisa do Vasco, sem nada, porque muito aborrecido com o Vasco. Um abraço, fique com Deus. Um bom domingo. Tchau.